A gente começou, olha para mim agora. A gente começou semana passada uma série chamada Conforme a Imagem de Seu Filho. E eu comecei a ministrar. Eu vou continuar. Quem fez semana passada, a gente saiu meio desestabilizado aqui semana passada. Acho que não só o pastor está sempre desestabilizado. Mas as pessoas que vieram também saíram meio... Você via na cara das pessoas e falava assim, pastor, não é possível. Meu Deus, o que aconteceu? A gente perdeu o rumo aqui no meio do culto. E o meu objetivo é que a gente perca o rumo de novo. Mas eu só vou terminar. Nós estamos pregando em cima de meio versículo, não que eu só vá ler meio versículo, mas estou pregando em cima de meio texto. Mas nós vamos terminar semana que vem essa mesma série Conforme a Imagem do Seu Filho. E nós vamos ter ceia aqui semana que vem. Porque nada melhor do que falar sobre o Filho de Deus do que a gente terminar com ceia. E vai ser sobrenatural. Eu até falei com a pastora que a melhor palavra é a última. Não é para você voltar não, acredite. Apesar que eu sei que você vai voltar, mas não é para você voltar não. Você volta, mas não foi por isso que eu falei. E aí vamos apresentar novos membros. Pastor, eu quero ficar aqui com vocês. Aí você procura alguém, a gente conversa no final. Se for Jesus, para atender. É minha sogra, tá vendo? É minha sogra. Irmãos, o que é isso? Sogra. Romanos 8. Ficou bonito, né? Romanos 8, verso 29. Você abriu, diga amém. Acredite, eu vou ler muito texto, muito versículo. Eu falo e você responde. Porque aqui a gente gosta de... Se você quer conversa sobre a sua vida, esse não é o local. Se você quer um local para pregar que você vai ter vitória, eu só vou pregar que você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus, e isso te basta. Se você quer um local para expulsar o seu demônio, eu expulso no privado, nunca em culto. Inclusive, tem um retiro semana que vem. Não aqui, lá em Curicica, você quer participar, você é nosso convidado. Fala comigo no final. Romanos 8, verso 29, você abriu, diga amém. Você está ficando esperto, hein? Eu ia falar algo, mas o recreio não está preparado para as minhas brincadeiras. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Ó Deus, obrigado por hoje, obrigado pela sua graça, pela sua glória, pela sua majestade, obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor venha ministrar o nosso coração de maneira grandiosa. Que o Senhor possa falar conosco. Eu declaro que a melhor noite da sua vida começa hoje. Eu declaro que em nome de Jesus, tudo aquilo que Deus tem esperado para falar ao seu coração, que hoje seja esse dia. Que seja um dia de desprendimento, que seja um dia de nós nos desprendermos de toda a religião e tudo que foi ensinado de errado na nossa cabeça. Nós só queremos ver o seu filho, só queremos testemunhar do seu filho. Para honra e glória do seu nome, se você pode, aplauda ao Senhor. Eu ministrei que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo tem uma imagem só, porque o texto de Colossenses diz que ele é a imagem do Deus. Então, tanto Deus Pai quanto Deus Espírito Santo só tem uma imagem, é de Cristo. É por isso que Jesus disse em João, estou fazendo um retrospecto só para você que não veio semana passada. Jesus disse em João, quem vê o Pai vê quem vê a mim vê ao... Por quê? Porque para olhar para o Pai tinha que ver o Filho. Porque a única imagem que Deus tem é a imagem do Filho. É por isso que diz em Gênesis 1, verso 26, estou correndo só para você pegar. Façamos o homem conforme a nossa... Quando Deus fala que façamos o homem conforme a nossa imagem, Deus está falando que o homem foi feito à imagem do Filho. É por isso que isso ocorre, Deus fala, primeiro disse Deus que era bom, segundo disse Deus que era bom, terceiro dia disse Deus que era bom, mas depois Deus faz o homem, Deus olha para a terra e diz que é muito, porque foi a primeira vez que Deus faz na terra e vê a imagem de seu filho na terra. Quando Deus vê a imagem do filho, Deus falou, muito bom. Agora Deus fala assim, o que a igreja evangélica não entendeu, a gente começou a multiplicar, porque a gente agora quer multiplicar células, multiplicar discípulos, mas Deus nunca mandou fazer isso. O que Deus queria multiplicar na terra era a imagem do filho. O problema é que nós estamos multiplicando tantas coisas e não estamos multiplicando a imagem do Filho. É tempo de cessar e parar tudo que não seja multiplicado, que não seja a imagem do Filho de Deus. Que você perca discípulos, que você perca empresas, que você perca empregos. Porque nós não podemos mais caminhar com coisas que não sejam a imagem do seu Filho. Porque o que nós queremos multiplicar é isso. O pastor já começou duro assim? Não, essa foi a semana passada, essa semana é pior. É por isso que vai dizer no texto, e eu li semana passada, de 2 Coríntios 3,18. Abre aí, vamos ler juntos. Só para você entender o que eu vou ministrar e eu vou começar a noite de hoje. 2 Coríntios 3, verso 18. Não está aí não, tá aí. Não te mandei não.
Ó, a pastora Juliana vem pregar, vocês mandam garrafinha, aí vem copinho de vidro. Eu venho pregar aqui, ó, copo de plástico. Os diáconos que Deus me deu. Quero não, obrigado. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. E somos transformados de glória em quê? Na mesma imagem. O problema é que nós temos uma igreja que se é transformada de glória em glória para rodopiar, para pular. Mas Deus quer que você seja transformado de glória em glória para se parecer com o Filho. Pastor, pode pular? Pula à vontade, rodopia à vontade. Só não. Mas Deus não quer transformar você de glória em glória para nada que não seja conforme a imagem do Filho dele. É tempo de uma igreja que queira parecer com o Filho, não com outras coisas. Vira para o mundo e fala assim, hoje é uma noite de basta, porque eu só quero parecer com o Filho. A igreja, para você que está visitando hoje, a casa de Deus, a igreja tem um vocabulário apostólico. E o vocabulário apostólico que nós usamos, ele aponta sempre para a plenitude. Cheio, completo, pleno. Porque antes de Cristo na terra, nada apontava para a plenitude. Até que Jesus veio. E eu queria só que a gente usasse uma frase para Jesus. Quem era Jesus? O corpo de Cristo chamado Jesus. Eu vou falar disso ao longo dos meses aqui, você que vai conseguir me aturar ao longo desse ano, você vai escutar muito isso. Esse corpo de Cristo chamado Jesus morreu na cruz e ressuscitou, amém? Mas ele deu luz a um outro corpo de Cristo chamado igreja. Agora nós recebemos de uma graça para que a gente caminhe exatamente como Jesus caminhou. Amém? Então, antes de Jesus, nada na terra apontava a plenitude de Deus. Vamos abrir em Colossenses 2? Colossenses é o primeiro livro que Deus abriu para mim, assim, que eu digo que eu me converti em Colossenses. Porque quando eu comecei a entender algumas coisas, pastor, eu não concordo com isso, que antes de Jesus, nada tinha a plenitude de Deus. É só você ler o texto. Colossenses 12, verso 9. Porque nele habita, olha o texto, corporalmente toda a plenitude de Deus. A plenitude de Deus só pode habitar num corpo. Então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo habitavam no corpo de Jesus. Isso é um assunto para outra semana, mas eu quero que você comece a desvelar isso. Porque a plenitude de Deus habitava corporalmente. Se a plenitude de Deus quer habitar corporalmente num corpo, como é que nós veremos a plenitude de Deus agora de novo? Em outro? No meu corpo? Não, você é membro do corpo. Eu repito. No seu corpo? Não. Você não é o corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Se ensinar algo errado, fala assim, eu sou a igreja. Isso é uma mentira, você não é a igreja. Nós somos a igreja. Porque a igreja não pode ser feita por um indivíduo, e sim por um corpo. Quando te ensinam que você é a igreja, você fala, então eu posso ser desigrejado, posso ficar na minha casa. Mas quando você entendeu que nós somos a igreja, é impossível um discipular o outro, membro com membro, corpo com corpo. É isso que está escrito no texto de Efésios. Que até que cheguemos, até que todos, olha o texto, até que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura do varão. O varão perfeito não é uma pessoa, o varão perfeito é um corpo. Você não vai conseguir chegar à estatura do varão perfeito sozinho. É por isso que os pastores crescem e crescem sozinhos. Aí nós temos uma igreja com pastores cada vez mais ricos e uma igreja cada vez mais pobre.
Quando nós teríamos que ter uma igreja cada vez mais rica e seus pastores cada vez mais ricos. Como assim, pastor? Porque essa igreja rica tem que dizimar na igreja. Amém? Quando eu mudo isso, quer dizer que você não está vivendo um reino, você vive um império. Você não está preparado para essa conversa, não. Eu vou deixar você para outra semana. Porque no reino, o cidadão no reino, ele é o espelho do rei. Esse é outro assunto também. No Antigo Testamento, a plenitude foi anunciada. No Evangelho, a plenitude de Deus foi manifestada. Em Atos foi revelada. Mas eu acho que nas cartas que nós entendemos. Porque Deus quer que o vejamos de maneira plena. Olha o que diz Colossenses 1,15, para você que perdeu a semana passada. Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda. Você que trouxe um marca-texto, eu te aconselho nos cultos você vir de marca-texto. Eu te desafio a sublinhar esse texto. Porque esse texto, ele vai mudar a sua mentalidade religiosa. Ele vai mudar. Entenda. Cristo não é só a imagem do Deus invisível. Jesus foi a expressão visível de Deus. É por isso que ele afirma, quer ver o Pai? Tem que ver a mim. Quando Deus quis se expressar em plenitude, foi através de Jesus. Porque todo o Velho Testamento que nós temos é Deus falando de Jesus. Só que você não sabia que Deus tinha filho, nem os anjos. Não, pastor, sabia. Não sabia. É por isso que a Bíblia vai dizer que Cristo era um mistério oculto que foi revelado aos anjos. Os anjos não sabiam que Deus tinha filho, a humanidade não sabia que Deus tinha filho, e já eu chego lá para a gente chegar nisso. Mas todo o Velho Testamento, ele aponta para Jesus, inclusive a genealogia. Eu semana passada fiz uma, hoje eu vou fazer outra. Gênesis 5. Abre em Gênesis 5. Eu vou te provar que tudo que você lê na Bíblia tem Jesus. Porque na minha Bíblia ele é o verbo, ele é a luz, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o cordeiro. E a gente poderia continuar a semana toda. Ele é o castiçal, ele é o altar de bronze, ele é a pedra que se movia. Gênesis 5. Você vai ver, assim, este é o livro das gerações de Adão. Amém? É aqui que a gente lê semana passada. Olha o que Adão fez depois que pecou. E Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Depois que peca, o que o Adão reproduziu? A imagem de quem? Dele. Está escrito aí. Conforme a sua imagem. Mas ele devia reproduzir a imagem de quem? Do filho. E aí nós vamos seguir que o Adão gerou um filho chamado Sete. Bota aqui. Depois você lê Gênesis 5. Bota aqui, tá aí pra mim. Bota aqui. Ó. Vou ajudar você hoje. Ó. Deus fez Adão. Adão Sete. Essa é a genealogia de Gênesis 5. Sete Enos. Enos Cainã. Cainã gerou Malalael. Nome bonito botar em criança. Malalel. É ruim. Imagina a época da raiva. Malalel. Imagina, eu lá em casa confundo, porque o nome do cachorro é Salomão, o nome do meu filho é Samuel. O que sai de Salomão, irmão, é brincadeira. Até ele já acostumou. Salomão, eu falei, não, Salomão não fez nada, pai, quem veio fui eu. Malalel gerou Jared, Jared Enoque, Enoque Matusalém, Matusalém Lameque, Lameque Noé. Aqui está Cristo, você crê? Bota o significado para mim. Deus, você sabe que é Deus. Adão significa homem, Sete. Sete foi feito lugar de Abel, ou compensação, ou colocado. Enos significa homem mortal, Jared, possuidor ou ferreiro. Maalalel, louvor de Deus ou glória de Deus. Cainã, descer. Enoque, instruído, dedicado e ensino. Matusalém significa quando ele morrer haverá derramamento.
Lameque, cair, reposição, oprimido e sem esperança. E Noé, cansado e repouso. Posso juntar tudo? Bota a frase. Deus, o homem colocado como homem mortal, o possuidor da glória de Deus, descerá ensinando que quando ele morrer, haverá derramamento e os oprimidos e os sem esperança entrarão em seu descanso. Você quer tirar uma foto? Pode tirar. Depois você me tira da foto, entendeu? Vai falar que foi você que fez. João 1. Vamos começar a esquentar? Você está preparado? Não é ótimo, né, irmão? Esse é o único culto do Rio de Janeiro que você vem para o culto e fala que não está preparado para ele. João 1. Posso desfazer algumas imagens que você tem? Posso? Sim ou não? João, no princípio era o... Olha para mim. No princípio era o... Por quê? Porque no princípio não era o nome princípio, era o nome verbo. Eu repito até você entender. Porque a palavra vai dizer que Jesus é o princípio e o... Mas antes dele ter nome princípio, qual era o nome dele? Então, no princípio, não era princípio. No princípio era... E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Marca esse texto. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se... Eu sei que você cresce na escola dominical e te ensinam que Deus é o criador de todas as coisas, mas isso é uma mentira. Porque Deus criou Jesus e em Cristo Deus fez todas as coisas. É por isso que o texto está dizendo, nele foi, por ele, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, quem? O verbo, nada do que foi feito. Porque Deus não trabalha fazendo, Deus trabalha falando. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, em 3. Fica você na frente. Não, faz só dois, fica você. Fica na frente. Vai pra lá, você é feio, mas pode olhar. Senhor, envia os meninos mais bonitos em nome de Jesus. As minhas estão sofrendo, Senhor. Eu me compadeço delas, porque eu tenho uma esposa em casa. Tá bem. Era isso que o povo enxergava. No princípio, era o verbo. Mas o verbo estava com Deus. E o verbo? Porque o verbo estava no princípio com? Então Deus não botou a mão a fazer nada. Quem fez foi o verbo. Eu quero desfigurar a sua cabeça hoje, irmão. Vai dar ruim. Eu costumo dizer que depois de 3 cultos você volta sempre, não tem mais o que fazer. Aí Deus fez assim, Gênesis 1. E criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia pela face das águas. E havia treva na face do abismo. E disse Deus... Deus olhou e falou, vou criar as coisas. Aí Deus falou, vou criar o sol. Cria sol. O verbo criou e o verbo voltou. Isso é coisa de maluco, irmão. Aí Deus fala assim, agora tem que haver luz. Só que o nome do verbo também é... Jesus não falou, eu sou a... Então quem se manifestou em Gênesis 1:3? Para você. Mas ele era um mistério oculto. Naquele tempo só era verbo. Voltou. Aí ele diz, vamos criar a porção seca. O verbo cria a porção seca. Aí o verbo volta. Esse é o problema da igreja. Pergunta. Nós temos uma igreja que deveria trabalhar falando e nós temos uma igreja que quer trabalhar fazendo. É por isso que Deus é contra a murmuração. Porque a murmuração atenta contra o plano de Deus. Porque o plano de Deus é já não vivo eu. Tá, eu vou mudar. Quem está em você?
o Cristo. Mas no princípio era o? Você devia trabalhar igual a Deus. Você falava, o verbo sai. O verbo santa. E as cabeças fazem. Eu vou continuar. Estamos esquentando, irmão. Tem que esquentar para ver se você pega no tranco. Entenda, o filho estava no pai. Mas agora o filho vem à terra e o pai está no filho. Olha a bagunça. Não, irmão, a mente tem que abrir. Quem estava no pai era o filho. Mas agora Deus enviou Jesus. E o filho começou a andar pela terra. Porque o pai estava no filho. Agora o filho está em nós, porque já não vivo eu. Para que nós estejamos no filho. E ao estarmos no filho, estejamos no pai. Bagunça, né? É por isso que o texto de Gálatas 2:20 não te custa nada, mas o de Filipenses 3:9 te custa tudo. Porque o Gálatas 2:20 significa, já não vivo eu? O que você fez? Nada. O que você fez para ser salvo? Nada. Você foi resgatado, você foi buscado, você não queria vir, você estava chateado, você estava irritado, mas Deus te trouxe mesmo assim. Passou, eu aceitei Jesus. Você nunca aceitou Jesus. A palavra diz que você que foi aceito no amado. Eu e você. Muda a frase. Você confessou Jesus. Você creu em Jesus, mas aceitar nunca. Quem foi aceitado foi eu e você. Ah, eu aceitei ele. Mentira, você nunca aceitou ele. Você nem queria. Mas já não vivo eu, mas Cristo vive em mim? Ele tem que migrar para Filipenses 3:9 e ser achado nele. Porque agora, naquele dia, quem vai falar para Deus que ele está em mim é o Cristo. Ah, você não tem. Pai, o João está em mim, a Leide está em mim, o Roberto está em mim, o Ricardo está em mim. Tem mais homem que mulher, perceberam, né? É isso que eu vou falar, ó, ele está. Porque ele foi até você para você estar nele. O legalismo, a religião, ensinaram uma Bíblia sem espírito de deleite e desfrute. A onda do evangelho agora é coach ensinando provérbios. Funciona? Funciona. Mas é sobre funcionar ou sobre estar nele? Vai funcionar, irmão. Você vai dizimar, vai dar certo. Você vai ofertar, vai dar certo. Não tem problema. Tem um monte de gente fazendo isso o tempo todo. Mas aí você quer viver? É desse jeito que você quer viver? Não, desfrute. Toda vez que nós vamos na igreja desfrutar e falar. Tem uma galera que eles às vezes começam a escutar a gente ministrar. E aí vai a outro lugar e fala assim, gente, não é a mesma coisa não. Tem que voltar lá. Eu preciso ir lá. Porque você precisa ser livre. Você precisa estar livre. Você não vem pro culto que você quer. A gente faz igual Jesus, fala, não volta semana que vem não. Aí você volta semana que vem. Mas os leprosos não voltam. Mas os filhos voltam. Só que eu não quero te amarrar. Não, irmão. Não. Mas eu quero você vai pro inferno. Vai pro inferno aonde? Pregação de palhaçada. Chega, a igreja não aguenta mais isso não. Eu estava conversando com o irmão aqui embaixo. Nós já estamos vivendo uma sociedade pós-cristã. Nós já vivemos isso. Mas teve gente que não atentou para isso, mas isso é uma conversa para a nossa faculdade. Bem? Então entenda, o filho que estava em casa do filho pródigo, que eu falei semana passada, ele não entendeu isso. Porque ele falou, pai, eu estou aqui o tempo todo. Aí o pai fala assim, todas as coisas, aí nunca me matou um bezerro cevado. Aí o pai fala para ele, mas você me tem. Tu está sempre comigo. Todas as coisas são tuas. Mas o que ele queria? O bezerro cevado. E fala assim, não estava ainda no tempo de matar o bezerro cevado. Porque o bezerro cevado é um bezerro imaturo. E Deus esperou o filho ficar maduro para matar ele. O problema é que o filho da casa acha que o Cristo tinha que morrer na hora que ele queria. Guarda essa frase.
Entenda? Ele não entendeu. Tu está sempre comigo. E nós estamos na igreja procurando coisas. Ai, meu casamento vai acabar, eu vou na igreja. Ah, eu tô sem carro, vem na igreja. Eu tô duro, vou na igreja. Eu quero fechar um negócio, vou... Não! 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 Igreja não é lugar para você vir buscar coisas, é lugar para você vir buscar a Ele. E nele estão todas as coisas. O problema é que nós estamos ensinando uma... Nós não. Mas tem uma galera que ensinou durante anos a uma igreja pedinte. Mendiga, escrava. Que está o tempo todo esmolando a Deus. Senhor, eu quero isso. Aí vem. Aí Deus acende a lâmpada. E aí busca profeta, busca outro profeta. Nada contra a profecia, a gente o pratica. Ela vai buscando. Irmão, chegou um tempo de ensinar uma igreja que se botar a mão na sua cabeça é a mesma coisa que eu botar a mão na sua cabeça. Eu ser pastor não me fez diferente. Só me trouxe uma responsabilidade. Qual a diferença da minha oração para a sua? Nenhuma. A não ser que você esteja fora de Cristo. Aí dá uma diferença muito grande. A gente precisa começar a entender isso. Amadurecermos. É tempo de uma igreja que queira ser, de fato, aperfeiçoada e perfeita. Jesus não vem buscar uma igreja qualquer. Jesus vem buscar uma igreja perfeita. E nós estamos ensinando ao povo. Ah, não, dificuldade de qualquer jeito. O evangelho de qualquer jeito nunca existe. Venha como está. Vem como está, mas nunca permaneça como está. O problema é que a gente achou que é sobre trajes, é sobre... Eu tô até bonitinho hoje, né? É sobre traje, sobre terno. Ah, não. É sobre Deus olhar e ver o filho. Querido, se você está aqui hoje, a palavra é para você. Se você está aqui hoje, acredite, Deus vai te apertar até você ficar perfeito. Nem que a sua vida acabe para isso. Mas Deus quer uma igreja perfeita. Porque é a igreja perfeita que caminha e olha e fala, eu estou vendo Cristo, eu estou vendo Cristo, eu estou vendo Cristo, eu estou vendo Cristo. Pastor, vai demorar? Eu não cheguei lá, não. Mas nós vamos tentar a vida toda. Mas sabe como é que eu vivo assim? Começando a escutar só dele. Só de Cristo. Só de Cristo. Só de Cristo. Entenda. Tudo que Deus criou é para desfrute. O jardim no Éden, também chamado de jardim de delícias. Canaã, uma terra que manava leite e uma terra de desfrute. Jesus, um lugar de desfrute, deleite por natureza. Toda a criação fala de Deus, mas só o Filho fala da plenitude de Deus. Você quer olhar a plenitude de Deus? Tem que olhar para o Filho. Moisés conversava com Deus face a face, mas a expressão plena de Deus só no Filho. Agora, como igreja, qual é a minha responsabilidade? Essa é a grande questão. Como igreja agora, e aqui eu começo a série de fato. O primeiro dia até aqui foi só uma introdução. Aqui eu começo. Qual é a responsabilidade? Você é a igreja do Senhor? Diga amém. Nós não estamos na igreja, nós somos igreja, amém? Amém? Não confunda. Pastor, você vai fazer culto e tem filme de terror. Irmão, no dia que eu entrei pelaquela porta, na hora que eu entrei pelaquela porta, isso aqui é um templo do Senhor. Na hora que eu entrei ali, as trevas têm que sair. Ô pastor, que maluquice é essa? É, irmão, porque a luz entrou, a treva tem que ir embora. Não preciso orar, não preciso fazer nada. Pastor, como assim? É, irmão. Porque eu estou cheio de luz, cheio de Cristo. Entenda. Qual é a minha responsabilidade agora? Abre em Efésios 1:19. E de todos esses tempos, tanto de semana passada quanto de hoje, eu acredito, diante de Deus falar isso, que a gente começa a pregar a partir daqui. Foi só uma leve introdução para a gente começar a se habituar. Você está acordado? Diga amém. É, não, porque essa cadeirinha é larga látis, irmão. A pregação tá boa, friozinho, ó. Ai, Jesus. O problema não é essa cadeira. É a minha esposa querer replicar essa cadeira nas igrejas. Esse é o problema que nós vamos enfrentar. Efésios 1, você abriu, diga amém. 19.
E qual a Efésios 1, 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, pondo a sua destra à direita de Deus. Acima de todo principado, poder, potestade, domínio, todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu... A igreja tem a responsabilidade de exalar, expressar a plenitude de Deus. Isso vai... Deixa eu terminar a frase para vocês não se magoar. A responsabilidade da igreja não é construir prédios. A responsabilidade da igreja não é ajudar órfãos. A responsabilidade da igreja não é ajudar pobre. E a responsabilidade da igreja não é ajudar viúva. Calma. Por quê, pastor? Porque quando eu estiver exalando a plenitude de Deus, tudo isso vai ser normal. Por quê? Porque eu posso construir prédios sem Cristo, ajudar órfãos sem Cristo, entregar um prato de comida não é entregar Cristo. Ajudar órfão não é entregar Cristo, ajudar viúva não é ajudar Cristo, ajudar pobre não é entregar Cristo. Não é. Nós não somos contra essas coisas. Só que você tem que entender que quando nós vamos crescendo na plenitude do Senhor, todas essas coisas são normais. Tudo é natural. Ajudar os pobres, as viúvas, os necessitados, os órfãos, tudo é normal. Porque você está tão cheio desse amor que esse amor te superou. Quem anda é o amor, não é mais você. É a expressão já não vivo eu. É eu não estar vivendo mais para que ele viva. É a expressão do Pai Nosso, seja feita a tua. Entenda, tudo que Deus criou expressou a Deus. Na primeira criação, o Deus invisível se tornou visível. Em Adão, o Deus visível se tornou visível. Porque o Adão era a imagem de Cristo, era a imagem do Filho. Mas em Jesus, nós vimos a plenitude de Deus. É o que está escrito, olha o texto de Apocalipse 3. Apocalipse 3, verso de número 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, 2 pontos. Isto diz o Amém, não é assim seja. Porque senão a frase não tem sentido. Isto diz o Amém. Traduz essa frase como você diz Amém. Isso diz o assim seja, rasga a sua Bíblia, que tem uma coisa errada. Porque o Amém não é o assim seja. O Amém é uma pessoa. Quem está dizendo é o Amém, o Cristo, o Filho. Porque Cristo é o Amém de Deus. A testemunha fiel e verdadeira. O Amém. O princípio da criação de Deus. O Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio são a mesma pessoa. Fiquei chateado, não. Eu vou postar a semana o que significa Amém, depois você me segue lá. Só para ganhar seguidores. Tô brincando. Eu vou postar a semana o que significa Amém. Fala, Cristo é o Amém de Deus. Fala assim, se em Apocalipse ele é o princípio da criação, em Colossenses 1 que lemos, ele é o primogênito de Deus. Então fala assim, Cristo é o princípio, Cristo é o primogênito, e abre em Colossenses 3,11, vai dizer que Cristo é tudo em todos. Então fala assim, ele é o princípio,
Ele é o primogênito. E olha o texto final. E ele é tudo em todos. E Colossenses 1,16, tem aí, Thay. Questão abra aqui. Porque nele foram criadas todas as coisas. Ao final. Tudo foi criado por ele e para ele. Tudo que você ouviu que Deus fez as coisas, só vale se essa pessoa te ensinou que foi Deus que fez em Cristo as coisas. Porque tudo foi criado por ele e para ele. Tudo que não está em Cristo, já será jogado fora. Tudo que não está em Cristo, já será destituído. O Pai cria o Filho cria todas as coisas. Ao juntar esses versículos, o que nós temos são verdades eternas. Primogênito de toda a criação. Princípio de toda a criação. Tudo em todos. Porque aqui nós vamos começar a entender que Cristo, ao mesmo tempo que é o Criador, é criatura. Pegou? Ao mesmo tempo que ele é grão, ele é pão. Ao mesmo tempo que ele é a videira verdadeira, ele é o vinho. Ao mesmo tempo que ele é rei, ele é servo. Ele é sumo sacerdote, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o aroma. Porque ele é tudo. Qual o desafio da igreja? É tirar você do seu lugar, até que ele seja tudo. Que não haja nada na sua vida fora de Cristo. Nada. Nada. Que não exista um pensamento fora de Cristo. Uma vírgula fora de Cristo. Nada. Nada. Pastor, eu nunca escutei o evangelho dessa maneira, porque o que você escutou não é evangelho. Infelizmente. Teve um discípulo nosso, e ele trouxe uma pessoa. Ele vai saber, mas não se manifesta não, por favor. Quando a pastora acabou de pregar, aí a pessoa falou assim, complicado, né? Aí ele, por quê? Gostou? Ele falou, não, mais ou menos. Muito Cristo na pregação. Vai psicólogo, nós criamos em psicologia, mas aqui não é nosso lugar. Mas quando prega pra mim? Nunca. Eu vou pregar sempre uma cruz, irmão. Porque juntamente crucificado com ele, juntamente ressuscitado com ele. Nós pregamos para uma igreja ressuscitada. Ou para uma igreja que vai ser crucificada. O Criador transformou-se em criação para remir a criatura. Respira. Porque Deus não remiu a criação sendo Deus, mas sendo criatura. Tá. Isso dá nóia. Você não foi salvo por Deus como espírito, mas como Deus como criação. Porque o espírito não podia te salvar. Não podia. Então Jesus enfrentou os mesmos problemas que você. As mesmas vaidades que foram contra ele. Os mesmos pecados. É por isso que diz a Bíblia que em tudo ele foi tentado. Tudo. A gente precisa começar a entender isso. Deus vai remir a humanidade em Cristo, mas em Cristo como criatura. Como diz o texto, em Cristo como primogênito de toda a criação, ou primogênito de Deus. Você lembra do texto de Êxodo? Dizia que todo primogênito era de Deus. Por que dizia isso? Eu repito. Não separava os animaizinhos? Quando ia sacrificar, quem que era de Deus? O primogênito. Porque aquele animalzinho representava o primogênito de Deus. Foi isso que João viu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi isso que João viu. Foi isso que João visualizou. Aquele cordeiro que era imolado agora em Jesus. Entenda. A igreja precisa entender que o ilimitado limitou-se para transformar o limitado em ilimitado. Eu repito que a frase é confusa.
O ilimitado, o Deus ilimitado, se limitou num corpo humano para transformar o ser humano limitado em ilimitado. Qual o seu limite hoje? Alfa e ômega. Qual o seu limite hoje? Princípio e fim. Qual o seu limite hoje? Filho de Deus. Qual o seu limite hoje? Cristo, Cristo, Cristo e Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, tem de vós a mente de Cristo. Mas não, a gente quer a mente do Adão. O Adão gosta de reclamar, a mulher que tu me deste, o emprego que tu me deste, a vida que tu me deste. A gente precisa começar a repensar o que nós queremos no evangelho. Vai ficar triste, não? Não tem problema. Você não tem ministério. Mas o que é isso? E o meu ministério? Você morreu na cruz por alguém? Deus te deu um ministério chamado de Ministério da Reconciliação. Não é você, é Ele. Nós não temos ministério, o ministério é de Cristo. Nós não morremos por ninguém naquela cruz. Nós não damos a vida por ninguém. Chega de uma igreja que levanta a mão e fala, eu sou o melhor. Não, irmão. É por isso que aqui nessa casa você nunca vai ver quem prega. Ou eu, a pastora, a gente vem e prega. Por quê? Porque não tem ninguém aqui, um bezerro de ouro, não, irmão. Não, pastor, mas o meu chamado. Você não tem chamado, é o chamado que tem você. Não, que isso, pastor? É. Deus deu uns para apóstolo. Quem foi dado para apostolado foi você, não foi um chamado para apostolado para você. Vai dar ruim. Deus deu outros para pastores. Deus não deu o pastoreado para você, Deus deu você para o pastoreado. Está escrito no texto de Efésios. Deu uns para apóstolos, outros para profetas. Você não tem nada, você que foi entregue. Sabe por quê? Porque no dia que não for você não quiser mais, tem outro. No dia que você fala, ai, eu tô cansado. Porque o que tem mais hoje em dia é de pastor que não quer dar gabinete, não gosta de fazer, não gosta de conversar com gente. Você não é pastor, você é um preletor. Foge. Foge. Ai, não, eu não conheço meu pastor. Você não tem um pastor. Porque você tem um ótimo preletor, um ótimo pregador, uma ótima estrutura. Mas pastor você não tem. No dia que seu casamento der ruim, você aponta para quem? Não, é verdade. É essa a vida que você quer? Continue nela. Pastor, o que é um pastor? Um cuidador de gente. Eu me tornei um pregador por ocasião. Deus olhou e falou, ele vai continuar enchendo minha paciência até eu dar alguma coisa. Mas o nosso chamado é para cuidar de gente. Pastores salvam casamentos, salvam filhos, salvam netos, salvam vidas. Pastores cuidam de pessoas. Por alguma ocasião, acabam pregando. Não necessariamente nessa mesma ordem. Mas lugar de pastor, de cuidado. Pastor não tem vida, irmão. Pergunta minha mãe, meu irmão, minha família, minha sogra, quantos aniversários passaram comigo? É assim, eu estou pregando, eles estão aqui, cantando parabéns. Parabéns. Por quê? Porque não foi essa a vida que eu escolhi, foi essa a vida que me escolheu. Mas você acha que você tem ministério? Segue nessa. O problema é você quando entrar de frente para ele. Naquele dia, de frente para uma balança, ele falar assim, e você? Você falar assim, não, mas o meu ministério, ele falar o quê? Hã? Não, porque o meu ministério, ele falou o quê? O seu o quê? Não, o meu ministério, eu dei a vida para o meu ministério, pelo quê? Você deu a vida pelo quê? Não sei o quê? Eu não morri para você ter um ministério. Eu morri para você engrandecer o meu nome. Eu não morri para você falar de você, eu morri para você falar de mim. Eu não morri para você falar que você é bom, eu morri para você falar que o bom sou eu. Porque nada fora de mim é bom. Nós estamos invertendo a bola. Estamos invertendo. A igreja inverteu. Foge. 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 É tempo de uma igreja que só queira Cristo. Nada além de Cristo. Nada. Nada. Pastor, mas eu sou empresário. E a minha empresa tem que andar. Fica até o final que eu vou te ensinar como sua empresa vai andar em Cristo. Amém? E biblicamente falando. Isso é porque você já queria ir embora, você já fica. Colossenses 2, abre aí.
A igreja de Colossenses, ela tinha um problema como os de hoje. Pergunta. Nem sempre o alimento era Cristo. Essa era a igreja de Colossenses. Nem sempre o alimento era Cristo. Presta atenção. Havia, eu vou inventar uma palavra, tá? Uma contaminação alimentícia doutrinal, assim como nos dias de hoje. Existe na igreja evangélica brasileira e latino-americana uma contaminação doutrinal. Pastor, não concordo. Com o tempo você vai concordar comigo. Essa contaminação que é pregada, apesar de você estar satisfeito, ela está produzindo uma igreja desnutrida espiritualmente e ausência de autoridade espiritual. Quantos de vocês já não escutaram? Ah, mas eu para ir lá expulsar um demônio, irmão, tem que ficar uns 8 dias em jejum. Eu não vou falar sobre isso hoje, não. Porque quem não se alimenta de Cristo não pode expressar a Cristo. Colossenses 2, verso 9, vai dizer assim. Preste atenção, eu quero que a sua mente abra. Bate na sua cabeça, faz assim, ó. Não bate forte não, gente, pelo amor de Deus. Só dá uma batidinha assim. Eu vou te ensinar algo poderoso hoje. Colossenses 12, verso 9 vai dizer: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e toda potência. Eu pergunto e você responde. Você está em Cristo? Diga amém. Se Cristo é o cabeça de todo principado e toda potestade, qual é a minha autoridade? Se Cristo, eu sou membro do corpo de Cristo, diga amém. Se o meu cabeça é a cabeça de todo, ele diz que ele é cabeça, de todo o principado, de toda a potestade, e eu tô nele, qual a autoridade que eu tenho? Toda. Respira. Não existe guerra espiritual mais. Respira de novo. Não existe guerra espiritual mais. Porque Jesus venceu toda a guerra e fez de você mais que... Se você é mais que vencedor, que guerra você tem? Você já... Quando eu lutava UFC... Cadê o Wallace? Eu treinava com o Wallace. Ele tá na portaria. Daqui a pouco ele aparece. Olha lá. Tá vendo? O Wallace era peso frango. Cala a boca, Wallace. Presta atenção. Quando eu tava no UFC, aí eu derrotava as pessoas. E aí depois entrava um cara, aí falava assim, não sei o que, o vencedor, e levantava. Quem é a igreja? O diabo tá derrotado, diga amém. Você tá derrotado, você quer lutar com quem? Alguém crê que o diabo não tá derrotado? Levanta a mão. Você quer lutar? Que guerra que você quer? Aí você é esse cara que entra depois e fala assim, levanta! Levanta que eu quero brigar com você! Você tá fazendo mal à minha vida! Levanta, cão! Ah! Sai, eu! E você fica brigando pra ver se o diabo levanta! É engraçado, né? Mas é triste. É engraçado, mas é triste. Porque a guerra foi vencida. O que você está passando nesse momento é um pouco de batalha e um pouco de luta, mas nós vamos entrar um pouco depois nisso, não uma outra. Vem, amor? Tem uma pregação sobre isso, não tem? Depois vocês procuram lá, tem muita pregação no YouTube. Meu Deus. Presta atenção. A guerra está vencida, diga amém. Mas se eu continuo passando por problemas, das duas, uma. Ou a guerra não foi vencida na cruz, chance nenhuma. Ou eu estou me alimentando do Cristo errado.
Das duas, uma. Ou não foi vencido o diabo na cruz, e não tem texto para isso. Ou eu estou comendo de algo que não é Cristo, apesar de ser Bíblia. Nossa tarefa agora, entenda, se eu expresso a Cristo, o mundo espiritual, ele vai se submeter a Cristo. Amém? É por isso que você usa o nome. Quem é o demônio aqui? Levanta a mão. Tem uma galera que tem medo de demônio, né, irmão? Eu vou fazer um desafio com vocês. Você vai fazer o seguinte, quando você chegar em casa, você tem que vencer esse medo do capeta. Você vai fazer... Porque tem gente que acha que cobertor é protetor espiritual. Porque quando tá apagado, você tá aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai apagar a luz, desliga o celular e vai botar o pé pra fora. E aí você vai gritar. Tá. Faz um momento que não esteja ninguém em casa pra ninguém achar que você tá maluco. Você bota o pé pra fora, tira a meia, porque meia também não é protetor espiritual. Tira a meia. E aí você vai gritar, diabo! Olha o desespero batendo. Se tem poder pra me puxa agora! Se te puxar, você me liga. Que aí nós vamos ter um trabalhinho. Quer dizer que nós estamos num nível diferente. Mas se não puxar, sabe aquele negócio, ó, que você desliga a luz e... Quem já fez isso aqui? Levanta a mão. Ah lá, meu Deus! Que vergonha! Tá, quem fez isso em 2023? Senhor, converte essas almas hoje. Eles não são culpados, escutaram uma coisa que não era evangelho, estão com medo do espírito. Bota o pé pra fora da cama e fala, Satanás! Puxa, eu te dou meu telefone, porque se ele puxar, você me liga. Que aí nós vamos ver um negócio legal, vamos chegar na sua casa igual o Caça-Fantasma. Trabalhei 15 anos com libertação. Mas é um outro processo, que você não precisa passar por isso. Presta atenção. A gente precisa entender que se ele é o cabeça, a guerra está vencida. Nossa tarefa hoje é, anote, anunciar, recordar e manifestar o Filho. Essa é a nossa tarefa. A nossa tarefa é manifestar, recordar e anunciar. É o que está escrito no texto de Efésios 3:8. Efésios 3:8 diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar aos gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, demonstrar, manifestar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados, potestades nos céus. Fala assim, a minha tarefa é anunciar, recordar e manifestar. O problema é que tem gente que está querendo voltar para uma guerra que está vencida. Eu vou abrir um parênteses. Nada na igreja evangélica foi mais difundida nos últimos 20 anos do que guerra espiritual. Nada. Eu tô mentindo, os crentes velhos? Eu tô mentindo? Nada foi mais difundido que guerra espiritual. Os caras chegam na igreja assim. Eu já fui um desses, eu sei como é que é. Vi um demônio ali. Não, não é você não, fica tranquilo. Já ficou nervoso, já deu aqui, ó. Oh, meu Deus, o culto é no cinema. Olha pra mim. A pessoa ficou nervosa ali, ficou nervosa. Já deu aqui, falei, meu Deus, me descobriu. Fica tranquilo, você esperar o retiro. Mas presta atenção. Nada foi mais difundido. Gente sendo preparada para uma guerra que está vencida. Não entramos em guerra, damos conhecer que a guerra está vencida. Pastor, não concordo.
contra fatos não há argumento. Se repreender demônio, acabasse com o principado e potestade, o Brasil só estava sem demônio até hoje. Porque o que tem de gente subindo no monte é dos últimos 20 anos para expulsar demônio do Rio de Janeiro e cada vez tem mais demônio. Não é estranho que a igreja evangélica cresceu. Eu venho de um tempo, eu me converti, eu devo ter uns 20 anos de convertido, que não existia, tinha pouca igreja. Pouca. Agora tem uma igreja em cada esquina. Isso não condiz com a sociedade. Pergunta. Porque nós estamos crescendo, em vez de nós estarmos inundando a sociedade cada vez mais corrupta, com mais problema, cada vez com mais problema sexual, com cada vez filho mata pai, pai mata filho. Vou trazer um dado para você, posso? Se você utilizar o nome cristão, a religião cristã, como você chama, nos últimos 30 anos, cresceu no mundo 0,3%. Nada. O que nós fizemos foi trocar o cara católico para o cara evangélico e o cara espírita para o cara evangélico. Só isso. A religião muçulmana cresceu 30% nos últimos 10 anos. Não abre o canto. Não abre seu olho aqui, não. Não abre seus ouvidos, não. Para o que é evangelho. Para você entender o que está acontecendo. E o que mais nós fizemos foi repreender demônio. Irmão, eu já fui desse cara. De entra em casa, sai todo demônio que tem aqui na minha casa agora. Tá. Pra eu não ser maluco sozinho, quem já fez isso aqui? Levanta a mão. Ah lá. Tem um monte de retardado junto. Não vou ser retardado sozinho, não. Você abre a porta, aí dá aqui, ó. Pode sair. Ó, vou perguntar pra não estar sozinho. Alguém que já fez isso, levanta a mão. Ah, meu Deus! A cada dia temos mais drogas, mais gente doente, mais gente perdida. E 7 semanas para expulsar o cão. E o bairro fica cada vez mais perigoso. Te ensinaram a estudar Agora, eu passei por isso. Eu fui ver o nosso apóstolo pregar, e aí, com 15 minutos de pregação, eu me converti de novo. Porque eu falei, cara, não conheço Jesus, não. Estou desviado. Já era pastor. Ele começou a pregar de Jesus, eu falei, gente, quanto Cristo é esse? Em 10 anos, nunca escutei falar tanto Cristo. Eu falei, gente, eu não conheço, não. E aquilo começou a mudar a minha cabeça. Quando eu cheguei em casa, eu abri o meu armário e 80% dos meus livros era sobre demônio. Porque me ensinaram que eu tinha que estar sobre o diabo para expulsar o diabo. Que manifestava, eu falei assim, já sei como é que é. Esse aqui eu já conheço também. Ó, tô sentindo o cheiro. Porque me ensinaram que eu tinha que conhecer o diabo. O problema é que conhecer o diabo me roubou tempo de conhecer o Filho de Deus. E Jesus nunca falou, conheceis o diabo e o diabo se libertar. Ele falou, conhecereis Nunca mandou você estudar sobre o diabo. Nunca. Nossos problemas não são principados e potestades. Nosso problema é que não estamos conforme a imagem do seu Filho. O que aconteceria se nos últimos 10 anos, ao invés de ensinar sobre guerra espiritual, nós enchêssemos a igreja de Cristo? Como é que estaria a sociedade? Como é que estariam as escolas? Se estivéssemos cheios de Cristo, anunciar o Filho de Deus seria diferente. Quem estava aqui no primeiro culto? Primeiro. Ó. Eu declarei uma palavra sobre esse local. E a palavra foi, Senhor, em nome de Jesus. Todo mundo que está preso, solta e traz. Sabe por quê? Porque quando você está em Cristo, anunciar basta. Sabe como é que você vai libertar os condomínios dessa região? É entrando neles e falando, ó, a presença do Senhor entrou. Estou falando, vocês estão vencidos, vocês podem sair. Acabou. Mas e a guerra? A guerra está vencida, pode sair, eu não tenho que correr com ninguém. E você vai começar a tomar o condomínio. Você vai começar a tomar a sua família. Não é sobre guerrear para a sua família ser salva. É sobre estar em Cristo.
e a anunciar que ele já salvou a sua casa, já salvou o seu marido, já salvou os seus filhos. O problema é que a gente tem que entender como é que eu acabo com o tráfico. Eu volto em Gênesis 1:3. Havia trevas. E disse Deus, quer acabar com o tráfico? Quer trazer uma esposa desviada? Quer acabar com o problema da empresa? É por isso que ele falou que eu sou a luz do mundo. Mas quando ele falou, vós sois a luz do mundo. Quando você chega, você ilumina tudo, querido. O problema é que a grande questão da igreja evangélica dos dias de hoje é se eu estou em Cristo por declaração ou se eu estou em Cristo por verdade. O grande problema que nós enfrentamos, nós vamos conversar mais sobre isso, é se eu estou em Cristo por declaração ou se de fato por verdade. Se o que temos é um reino ou um império estabelecido. Será que você é cidadão do reino ou participante do império de alguém? São perguntas que nós temos que fazer. São perguntas que precisa começar a entender. Porque se eu como porcaria dos altares, doutrina vencida, coaching, doutrina de demônios, como diz Apocalipse, nunca vou exalar a mesma essência dos filhos. O meu problema, o seu problema não são os trabalhos. Pastor, fizeram um trabalho contra a minha vida. O seu problema não é o trabalho contra a sua vida. O seu problema é não exalar a mesma essência do filho. Ai, pastor, tomei uma seta. Tomou uma seta por quê? Porque eu estou do lado errado da cruz. Porque o diabo não passa da cruz. Você tem que entender. Se a seta chegou até você, você está igual o irmão que canta aos pés da cruz. Não podemos ter uma igreja aos pés da cruz. O lugar da igreja é após a cruz. Se chegou a seta, você está no lugar errado. Porque após a cruz o diabo não vai. Após a cruz não tem nada. Só tem Cristo. Entenda. Para de focar. O seu problema não são os trabalhos que fizeram, é a porcaria que você se alimenta dentro da igreja. Porque essa porcaria que está levando a sua vida ruim na morte. Ah, eu estou chateado. Ah, eu estou frio. Não, querido. Cristo. Não tem como. Não tem como. Não tem como a vida não andar. Nossa autoridade espiritual não está ligada ao quanto que eu profetizo, ao quanto que eu oro. Não, a nossa autoridade espiritual está ligada ao quanto que eu como de Cristo. Porque quanto mais eu como dele, mais me pareço com ele. Tem personal aqui, tem gente que malha aqui igual a mim. Porque você é o que você? Você é o que você? Se você come coach emocional, o que você vai ficar? Porque você se torna tudo aquilo que você adora. Tudo aquilo que você se contemplar a sua vida, você vai se tornar. É por isso que o texto vai dizer, toma cuidado com as imagens, porque elas não têm mão, fica assim, ela tem mão e não pega, vai ficar assim quem olha para ela, ela tem pé e não anda, vai ficar assim quem olha para ela. Você pegou? Tudo aquilo que você contemplar a sua vida vai se tornar igual. Então toma cuidado com quem você olha. Porque nós deveríamos ter uma igreja não só para Cristo, mas estamos olhando para um monte de homem. Yuri, vem pra cá. Romanos 1:20. Vincent, pega o seu irmão aí. Fica aqui do ladinho. Fica aí. Espera aí. Aí você pode ficar aí. Daqui eu vou discutir. Tá bem, sabe? Não tinha te visto. Romanos 1:20. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, o seu discurso se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, se tornaram loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível. Todo o nosso problema da sociedade é de imagem.
A igreja está reproduzindo uma imagem que não é a imagem de Cristo. E nós estamos... É bom que eu já tirei de uma oferta. E nós estamos financiando isso. Nós estamos financiando uma imagem que não é a do Filho. Nós somos ajudadores de uma imagem que não é a dele. Nós estamos investindo nisso. Porque o texto de Romanos 8:29 diz: para sermos, que nós somos predestinados a sermos conforme a imagem. Eu queria te levar a uma reflexão hoje, e eu prometo que eu encerro aqui, em Gênesis 42. Abre que não tem na tela aqui, não. Esse saiu de última hora. Vira para esse irmão e fala ao seu lado e fala assim: eu não sei você, mas continuar ouvindo essa pregação, a minha mente começa a mudar. E eu queria trazer algo poderoso para a sua vida sobre a vida de José. Gênesis 42, você abriu, diga amém. Verso 22. E a Rúben respondeu-lhe dizendo: não vou-lo dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não ouviste e vedes, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José o entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles, e falou-lhes a Simeão dentre eles. Amarrou perante os seus olhos. Vem cá, Cláudio. Vem cá. Vem cá, vem cá, filho. O José está junto dos irmãos. Está junto. Essa é a cena. E um deles fala assim: mas eu não queria prender o menino. O José entendendo. Se você pegar isso. E o José entendeu tudo. E aí o José pegou quem? O Simeão. Quantos irmãos eram? 11. Amém? Amém? Porque o 12º era o José. E o 13º, o Benjamim. E agora, o José vai amarrar o Simeão. Amarrou o Simeão. Senta aí. Aquele povo é o que nós vamos chamar do povo hebreu, o povo judeu, amém? Ou representa isso. Agora, o José amarrou o... Quem que ele amarrou? A palavra Simeão significa ouvido. E agora, o José espiritual, ele prende os ouvidos do povo. E aí, fica aqui. Ele vai fazer o seguinte: eu quero o irmão mais novo de vocês. E aí ele mandou outros 10 buscar o irmão mais novo. Dez vai te lembrar de 10 mandamentos. Agora, o José espiritual, ele queria pegar o irmão mais novo, Benjamim. E agora ele enviou a lei para servir como tutor do irmão mais novo. Vincent, fica aqui no lugar dele. Vem pra cá, Israel. Você tem que pegar isso. Senta ali, senta. Fica ali. Pega isso. Fica ali, Israel. Ele amarrou o Simeão, diga amém. Prendeu os ouvidos. Simeão, ouvido. Amarrado. Agora enviou os outros 10 para ele pegar o Benjamim. E aí quem foi pegar? A lei. É por isso que a palavra vai dizer em Gálatas 3 que a lei é tutor até o perfeito. Porque quando viu que ficou perfeito, não estamos mais debaixo desse jugo. Agora, os 10 foram. E quem que eles vão trazer? O Benjamim. E a lei trouxe. Eu vou trocar os nomes. O irmão mais novo. Você de Cristo é o quê? Irmão o quê? Irmão.
Quem é o irmão mais velho? O José. Quem é o irmão mais novo? O Benjamim. A igreja. Agora a lei foi buscar. E o Benjamim veio. E o Benjamim vai ficar de frente. Fica de frente um pro outro. O texto continua. Fica de frente para eles. E vocês um de frente pro outro. É de família. Agora, quando o José vê o Benjamim, o discurso muda. Olha que fantástico. Você precisa pegar isso. Nada está de graça. Gênesis 43, 23 vai dizer: e eles não sabiam que José entendia porque havia intérprete. Ok. Agora o Gênesis 43, 23 vai dizer: e José disse: paz seja. O José, quando vê o irmão mais novo, declara o quê? A paz. Mas agora o texto continua, porque ele vai falar assim, 29. E ele levantou os seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este é vosso irmão mais novo, de quem falasse? E depois ele lhe disse: Deus te dê a graça, meu filho. Ele agora vai dizer: menino, você não está mais debaixo da lei. Eu prendi os ouvidos deles só para te ver. Você não entendeu ainda. Eu prendi o ouvido de um povo inteiro só para lidar com o irmão mais novo. E quando ele lida com o irmão mais novo, ele diz assim: a graça seja convosco. Mas não acabou. Porque agora o texto vai dizer, no verso de número 33. Não, no verso de número... Eu estou aonde? No verso... Meu irmão, a gente vai se perdendo. No verso 29. Aleluia. E José, 30, apressou-se porque as suas entranhas se comoveram por causa do seu irmão e procurou chorar. Todos eram filhos do mesmo pai, mas José e Benjamim eram filhos da mesma? Porque o problema da igreja não é paternidade, é maternidade. É por isso que vai dizer em Gálatas 3 que Sara dá luz com seus filhos, mas Agar continua dando luz, gerando filhos para a escravidão. Existe uma igreja escutando Bíblia que continua escrava, porque ventre de escravidão gera filho para a escravidão. Gálatas 3, para você ler com calma. Mas quando filho da mesma mãe, diga amém, o José deu de cara com Benjamim, as entranhas se comoveram. E ele, por quê? Fica pertinho. Você não pegou ainda. O José, quando olha o irmão mais novo, falou: Jesus! Meu pai, ele parece comigo! Ele é a minha cara! Eu tô olhando pra ele, tô me vendo! Que saudade! Como eu quero viver em ti! Eu tô olhando pra você! É o texto que eu li primeiro! Contemplando o espelho, a mesma imagem, de glória em glória, na mesma. Mas não termina. 33. E assentaram-se diante dele o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o menor. Agora vamos comer. O menor do meu lado. Você não entendeu? Porque os que são parecidos com o filho ficam mais perto dele. Eu repito até você entender. Os que são parecidos com o filho estão mais perto. Agora ele faz algo que para você é ruim, mas você vai ter que se conformar com isso hoje.
Porque ele fala assim: e assentaram-se diante dele o primogênito segundo a primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, dos homens que se maravilhavam entre si. Presta atenção. E apresentou-lhes as porções que estavam diante dele. Ah, Jesus. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior. 5 vezes maior do que a porção de todos. De todo mundo que comeu. 5 vezes mais, porque 5 é o número da graça. Você tem empresa, levanta a mão que eu quero profetizar. Sabe quando sua empresa vai fazer 5 vezes mais? Quando o filho mais velho olhar para você e ver que você tá a cara dele. Levanta a sua mão até você entender, querido. Sabe quando os clientes vão chegar mais? Levanta a mão, fique de pé. Se você ficar de pé, o louvor pode vir. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, fica de pé, irmão. Sabe quando é que você vai começar a faturar mais alto? Não é sobre ofertar mais alto, não. Isso é só uma consequência, não. É quando você se parecer com o filho. Quando o filho mais velho olhar e falar: meu Deus, ele é igual a mim. Você vai sentar para comer e ele vai falar: ah, para ele não. Para ele é 5 vezes mais. Mas vão reclamar. Daí que vão reclamar. Dá 5 vezes mais. Não, mas vão achar que... vão achar que é injusto. Mas para mim é justo. Porque quem se parece mais? 5 vezes mais. Para de escutar a pregação que vai te levar a coaching na igreja. Começa a aparecer mais com o filho. Começa a aparecer mais com o filho. Porque quando o filho mais velho olhar para você e falar: meu Deus, ele é a minha cara. Ele é igual a mim. Sabe quando sua vida vai alavancar? Mas eu não acabei não. Porque agora que eles comem, ele manda o filho mais novo ir pegar o pai. Você conhece o texto? Amém? O filho mais novo agora vai buscar Jacó. E o texto é fantástico, porque eu termino aqui. Porque no 44 vai dizer: e deu ordem ao que estava em sua casa, dizendo: enche de mantimento os sacos desses homens, quanto puderem levar, e põe dinheiro de cada um na boca do seu saco. E preste atenção no versículo 2 para você gravar para a sua vida. E o meu copo e o meu cálice de prata porá na boca do saco mais novo. Vazio. Você não pegou, né? Sabe por que o irmão mais novo pode ir até o pai? Porque quando ele disse: afasta de mim esse cálice, ele bebeu. Você não pegou. Porque o cálice que estava na bolsa do irmão mais novo é do irmão mais velho. O cálice que estava na mão do irmão mais novo é do irmão mais velho. Você só pode ir até o pai, irmão. Porque quando você olhar a sua bolsa, o cálice está vazio, virado, transbordado. E põe em cima. Sabe por quê? Para não ter que revirar. Põe em cima para não ter que mexer. Eu quero que quando ele abra a vida dele, ele veja: está vazio. É de prata, porque a prata na Bíblia simboliza a redenção. Quando viu o cálice de prata, viu assim: meu Deus, eu agora posso ser o pai. Sabe por quê? Porque o irmão mais velho tomou o cálice sozinho. Ah, você não entendeu? Eu posso ir até o pai porque o irmão mais velho tomou o cálice sozinho. Eu posso ir até o pai porque o irmão mais velho tomou o cálice sozinho. O nosso José espiritual tomou o cálice sozinho. E ele disse: vai, agora vai até o pai. Vai com as riquezas, vai com 5 vezes mais. É isso que eu espero para você. Querido, para de procurar riqueza. Começa a se parecer com ele. Para de correr atrás do ouro e da prata. Para. O seu trabalho naquele dia é se apresentar diante do irmão mais velho e falar: ai, parece comigo. Eu estou me vendo. Sabe o que o Recreio Barra precisa? De gente quando se mova. O filho fala: eu estou ali.
Eu tô ali. Eu tô entrando em cada condomínio. Eu tô entrando em cada célula. Eu tô entrando em cada rua. Eu tô entrando em cada família que tá acabada. Eu tô entrando em cada casamento que acabou. Eu tô ali. Erga suas mãos aos céus e fala: Jesus, eu quero esse Cristo. Esse eu quero. Eu tava perdido, mas esse Cristo eu quero. Esse eu quero.